Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Izzy, eu sou terapeuta multidimensional e hoje eu vou falar sobre os 4 pilares da transformação pessoal, co-criando uma realidade transformada. Porque a gente já cria aquela realidade que a gente está vivendo hoje. E se tem algo na tua realidade que tu não tá gostando, que tu não tá curtindo, tu precisa transformar alguma coisa em ti para criar uma realidade diferente. Então a gente vai falar sobre isso hoje aqui. Como criar uma realidade transformada, uma nova realidade. Uma realidade fora do teu patamar, do teu patamar antigo. Ou uma realidade fora da caixa para ti. Uma realidade fora da tua zona de conforto. Porque é isso que é preciso para tu transformar a tua vida. Por exemplo, sair da escassez ou começar a ter relacionamentos mais saudáveis, ou se não ter mais paz interior. Hoje o mal do mundo é não ter paz interior, né? As pessoas, elas são muito ansiosas, são muito preocupadas, vivem se sentindo frustradas. Então, para transformar isso, é necessário fazer também uma transformação interna. E hoje eu vou falar sobre isso. Como co-criar uma nova realidade, ou seja, como co-criar qualquer realidade. Porque tu já estás criando a realidade atual. Como transformar essa tua realidade atual, aquela realidade que tu estás co-criando. Então, vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho. Essa live não vai ficar gravada, eu vou usar ela depois para os meus atendimentos individuais, ela vai ser parte da minha mentoria individual e coletiva, então eu não vou deixar gravada, eu vou deixar ela gravada até amanhã de manhã, porque tem clientes fora do país, né, que gostariam de assistir a live e não vão conseguir assistir nesse horário, por causa do fuso horário, então eu vou deixar gravada ela até amanhã de manhã, aí amanhã de manhã eu tiro. Oi, tudo bom, gente? Vamos esperar mais um pouquinho o povo entrar. E quem já tá por aí, se quiserem ir separando um copo de água, porque antes de começar a explicar sobre, boa noite, Márcia, como a gente faz para co-criar a nossa realidade e onde a gente deve colocar a nossa energia, né, no lugar certo, trazer clareza para isso, pra gente parar de andar igual uma barata tonta. Vocês podem pegar uma aguinha aí que eu vou polarizar aqui com as energias arcturianas. Uma água para nós antes, vai ser no início essa polarização, tá? Enquanto a gente espera mais gente entrar aí na live, a gente vai polarizando a água. Deixa eu tomar uma aguinha. Já tá com a água, Márcia? Quem já tá com a aguinha na mão, a gente vai polarizar já já. Deixa eu pegar aqui o meu pêndulo, olha só. Muito Marrocos. Muito Inxalá. A minha saquinha de pêndulos. Vamos lá, então. Eu vou polarizar a água primeiro e depois a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, que vai ser uma aula e tanto, gente. Vocês vão gostar. Vocês vão entender por que ninguém consegue co-criar as coisas que quer. Porque a gente erra em algumas questões. E eu já fiz muito curso de co-criação por aí. E eu caiu muitas fichas pra mim. E ultimamente, né, eu entendi, meu Deus, a gente não consegue co-criar por causa disso, isso, daquilo. E eu já vou dizer o que é, tá? Então vamos lá. Todo mundo com água, um galão de água, Márcia. Eu também, ó. Eu tô com a minha garrafinha aqui. Então eu vou abrir pra gente hoje aqui as 4 energias que a gente mais precisa no momento pra colocar pra polarizar na nossa água, tá? Então deixa eu só abrir aqui a minha tela que diz qual que é qual dessas energias que eu tô na minha mão aqui, porque tem muitas e eu não sei todas de cor. Vamos abrir uma planilha aqui. MMA. Oi, Tita, tudo bom? Laís, tudo bom? Vou polarizar a água agora, antes de começar a falar sobre o assunto, tá? Então, quem entrou agora e quiser polarizar junto também, é só pegar a água e segurar na mão aí. Cadê? Aqui, achei. Eu vou pedir aqui para indicarem as 4 energias que a gente mais precisa no momento, agora, tá? Pra gente polarizar. E aí eu vou ler aqui
qual que é essa energia que eu tô polarizando na água de vocês hoje, porque geralmente a gente polariza e não fala nada, né? Então hoje eu vou polarizar as 4 que a gente precisa mais e vou ler aqui para passar uma clareza, trazer clareza para vocês. Então vamos lá. Qual que é a primeira? Eu vou polarizar 4 mandalas para as pessoas que estão assistindo agora. Qual é a primeira mandala? Olha só, vamos ver. Saiu a mandala da entrega. Olha só. Vou ler aqui. A entrega, a frequência da entrega te ajuda a focar em seu coração e nos seus sentimentos. A entrega é necessária para se livrar de padrões antigos que te impedem de abrir o seu coração. É aquela questão de vamos deixar, vamos soltar, que vai dar certo, né? Então, o mantra dessa frequência é: eu abro o meu coração entregando-me inteiramente a ele. Ou seja, eu me abro para a minha intuição, eu me abro para o sentir, porque a gente fica muito na mente e a mente às vezes mente, né? E quando a gente traz a entrega, a gente está se entregando para o fluxo universal. É isso, a entrega, tá? Então, vamos ativar aqui. Quem tiver com a aguinha, segura na mão. Enviando a frequência da entrega para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse momento e na minha água também. Enviar, enviar, enviar. Enviar na água, na mão das pessoas e nelas também. A minha mesa tá aqui embaixo, tá, gente? Ok, foi a primeira. Qual é a segunda frequência? Olha só, vamos ver qual que é essa frequência aqui. Frequência da ascensão. Olha só, ascensão da consciência. Vamos ler o que ela diz. A frequência da ascensão te ajuda a entrar em contato com a tua própria verdade, quebrando assim o padrão de condicionamento. É ascensionar a consciência. Cada um de nós tem a sua própria verdade, cada um tem o seu próprio caminho. E às vezes a gente se encanta com o caminho do outro, a gente quer se espelhar no caminho do outro. Então essa ferramenta aqui da ascensão, essa energia da ascensão, ela traz bastante liberdade, né? Porque faz a gente se conectar com a verdade interior. Tá? Então vamos lá. Vamos enviar a energia da ascensão. Enviando a energia da ascensão para todos que estão me assistindo nesse momento. Para minha água também. Enviar, enviar, enviar. Ok. Qual que é a terceira frequência para o grupo que está me assistindo agora? Olha só, saiu a frequência, acho que é da autoestima essa, peraí, vou confirmar. Frequência da autoestima. Então tem gente aí precisando de aumentar a autoestima. Essa frequência ajuda a gente se sentir especial, ajuda a sentir o nosso valor, né? Ajuda a gente a enxergar as características boas que estão presentes dentro de nós, pra gente não se sentir menos, pra gente não se menosprezar. Então, vamos lá. Essa frequência, ela diz assim: eu aprecio quem eu sou e o que eu faço. Tá? Então, vamos ativar essa frequência. Enviando a frequência da autoestima para todas as pessoas, para a água de todas as pessoas que estão me assistindo nesse momento. Para minha água também. Enviar, enviar, enviar. Qual é a última frequência para as pessoas que estão me assistindo nesse momento? Olha só. Essa frequência aqui tá caindo muito. Quase todo mundo que eu ativo no individual cai essa frequência, que é a frequência da integração. E o que diz essa frequência? O que a gente aprende, a gente tem que integrar na nossa vida. Não adianta aprender que ter mudança de conhecimento e esse conhecimento não é aplicado na nossa vida.
Então eu sei que a parte mais difícil é integrar os conhecimentos, porque a gente aprende sobre prosperidade, por exemplo, sobre abundância, a gente aprende sobre autoestima, sobre amor próprio, sobre autocompaixão, mas a gente não consegue, a gente demora para conseguir integrar isso no nosso ser. E quando a gente integra, a gente começa a agir de forma diferente, de forma natural. É natural que a gente aja de forma diferente e também é natural que as pessoas à nossa volta ajam daquela forma também, porque a gente só espelha a característica que a gente precisa aprender. E se a gente já aprendeu, o outro também não faz mais aquilo. Pode ser o teu marido, que convive contigo todo santo dia. Se tu aprendeu uma característica que tu precisava aprender, ele vai mudar a atitude dele contigo também. É uma coisa incrível, não sei se alguém de vocês já teve essa experiência de fazer um trabalho de transformação pessoal e enxergar que o outro mudou completamente no jeito de agir contigo. Essa frequência da integração ajuda a gente então a integrar isso. Deixa eu ver aqui qual é o número dela. A 20. Ajuda a gente a integrar esses conhecimentos novos que a gente está aprendendo, essa expansão de consciência que está rolando. Se a gente não aplicar na nossa vida essas crenças novas, isso não adianta para nada, né? Então essa frequência ajuda a gente a aplicar. Vamos lá. Enviando a frequência da integração para a água de todas as pessoas que estão me assistindo nesse momento, e inclusive para minha. Enviar, enviar, enviar. Então é isso, podem tomar água de vocês. Quem polarizou a garrafa não tem problema, pode ir tomando durante a semana, durante os próximos dias, né? E vamos começar a falar do nosso assunto hoje. Hoje a gente vai falar sobre os 4 pilares da cocriação de uma vida transformada. E eu já falei em uma outra live os pilares da cocriação, como que funciona a cocriação. Eu vou repetir bem rápido, sem muitos detalhes. Essa live não ficou gravada porque ela também fazia parte de um outro projeto meu. Mas eu vou repetir porque teve muita gente que não assistiu. Eu vou falar como que funciona a cocriação e depois quais são as coisas importantes que a gente tem que fazer para transformar a nossa cocriação. Porque cocriar, a gente já cocria. Tudo que tu tem na tua vida hoje, tudo que tu é, tu que criou. Então, a cocriação, a gente não precisa aprender a cocriar. Todo mundo cocria a sua própria vida. Só que a gente não sabe como é que funciona a cocriação e muito menos como transformar a nossa cocriação. Então a gente não consegue criar uma situação diferente. As pessoas criam escassez pro resto da vida, criam relacionamentos ruins pro resto da vida, um atrás do outro. Já viram aquelas... Vocês com certeza conhecem alguém que tem chamado dedo podre, né? Ou um homem ou mulher, porque sempre tem relacionamentos que são ruins, um seguido do outro, termina um, começa outro, é tudo a mesma coisa. Essa pessoa, ela tá cocriando isso e ela não vai conseguir mudar os relacionamentos dela se ela não transformar a cocriação dela. E é isso que eu quero mostrar pra vocês hoje, como que se faz. Uma pessoa que vive cheia de dívidas, aí se esforça pra pagar as dívidas. Aí daqui a pouco faz um monte de dívida de novo, aí se esforça pra pagar as dívidas, aí faz um monte de dívida de novo. Gente, esse ciclo interminável, ela não vai conseguir mudar se ela não transformar a cocriação dela. É impossível. A gente cocria aquilo que a gente é. Quem é muito ansioso, não existe a gente fala, né? Não existe pessoas que são ansiosas, as pessoas estão ansiosas, porque elas estão criando a ansiedade na vida dela. É a falta de paz interior. Para ela criar uma vida com paz interior, ela vai ter que se transformar, ela vai ter que fazer uma mudança na vida dela. E aí, aquela mudança interna vai gerar também paz externa, porque provavelmente quem é ansioso tem a vida um caos. A vida vai e volta, muitos problemas, muita coisa acontece. Quem é muito preocupado, quem não tem paz interna, não tem paz externa. Tá? Isso é uma coisa, uma lei natural. Então, se tu queres transformar alguma coisa que tu estás criando na tua vida, tem alguns pilares que a gente precisa seguir. Mas primeiro, como que a gente cocria? Porque eu disse, né? A gente cocria tudo que tem, mas e daí? Como, né, que a gente faz isso? Porque é esse mecanismo que as pessoas não conhecem e por isso elas não conseguem entender por que elas estão cocriando aquilo na vida delas que elas não gostariam de estar cocriando, né? Então vamos lá. Cocriação é criar algo na nossa vida e através de uma ação, criação, né? Então como que a gente cocria a nossa vida? Através das nossas atitudes,
das nossas ações. Ah, mas eu criei um relacionamento ruim e eu não queria ter criado porque a outra pessoa que era ruim, eu não. Você sabia que aquela pessoa tinha características, porque a gente ignora, tá? Por causa de coisas que eu vou falar depois, a gente ignora, a gente não percebe, a gente diz, né? A gente não percebe as características negativas do outro por causa de algumas coisas, de algumas questões que a gente vai tratar depois, e aí a gente aceita aquilo. Isso é uma ação. A gente aceita a partir da primeira vez que a gente foi abusada num relacionamento, a gente tem consciência que aquilo não era bom e mesmo assim a gente continua se relacionando. E o abuso não é bater na pessoa, não é um abuso físico, é a pessoa não te respeitar, a pessoa não te considerar, a pessoa não te escutar. Eu tenho clientes que simplesmente pararam de conversar com o marido, de tentar explicar pro marido porque o marido não escutava elas. E olha, essa pessoa está aceitando essa situação para a vida. Está casado não sei quantos anos. Então, são essas coisas, pequenas coisas, são ações, atitudes que a gente tem de aceitar aquelas que geram um relacionamento completamente fora do padrão de saudável, né? E depois de um tempo aquilo vai se acumulando, e aí a gente vê que a pessoa era um embuste, né? E aí a gente vai, ou a pessoa termina com a gente, ainda levamos o pé na bunda, ou a gente vai perceber que tem que terminar com aquela pessoa que está na nossa vida há anos já, que já construiu muita coisa com ela, porque a gente não toma uma atitude diferente nunca, a gente não consegue. Então, nós temos uma ação sim nesse caso, que é de aceitar aquelas coisas que a gente está vivendo. Então, tudo que a gente cria na nossa vida é criado por causa de uma ação nossa, de uma atitude que a gente tem. Se eu quero fazer um bolo, eu vou ter que ir lá comprar os ingredientes e fazer o bolo. Se eu quero trabalhar em alguma coisa, eu vou ter que fazer curso, eu vou ter que aprender como fazer aquele ofício, eu vou ter que vender, eu vou ter que tomar atitudes para gerar aquilo, para criar aquilo na minha vida. Tudo, absolutamente tudo que eu tenho na minha vida fui eu que criei. Se eu tenho um desequilíbrio emocional, mental, com certeza lá atrás, lá na infância, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente foi aceitando e ao longo da adolescência não soube lidar e ao longo da vida adulta continua aceitando coisas que geram tudo isso na gente. O que a gente precisa fixar, eu expliquei muito melhor isso na aula de cocriação. O que a gente precisa fixar é que tudo que a gente tem na nossa vida hoje, que a gente veio através de uma atitude que a gente tomou, de uma ação, tá? A nossa ação, ela é controlada pelos nossos sentimentos. E aí que a gente começa a desvendar os mistérios, né? Porque, por exemplo, se eu quero trabalhar com alguma coisa, eu tenho algumas clientes, mulheres, que querem trabalhar com alguma carreira de empreendedorismo, por exemplo, mas morre de medo de aparecer, tem muita vergonha de aparecer. Porque elas têm um sentimento muito ruim de estar, quando elas estão assim, no centro das atenções. Então elas se sentem muito mal no centro das atenções, elas não conseguem aparecer. Tem cliente que desiste do sonho porque ela se sente, nossa, eu me sinto muito estranha, totalmente desconfortável. Então a nossa ação, ela é governada pelos nossos sentimentos. Só que nós não fomos treinados para perceber os nossos sentimentos. Então a gente nem consegue entender por que a gente não consegue fazer aquela ação. Nossa, por que eu não consigo ficar na frente das pessoas? Não entendo isso. E se eu pedir para ela me descrever qual que é o sentimento que ela tem na hora que ela está na frente das pessoas, talvez seja a primeira vez na vida que ela vá pensar sobre aquele assunto. Naquele momento que eu perguntei, ela nunca pensou antes. Então, aquilo é uma coisa oculta, né? Os sentimentos, eles nascem a partir dos nossos pensamentos. Então, essa pessoa que estava lá no palco, por exemplo, ela se sentia muito desconfortável, era o sentimento que ela tinha, porque tinha uma crença na mente dela lá, que se ela aparecesse, ela ia ser um alvo para alguma coisa, né? De piada, de julgamento, de alguma coisa. Então tem uma crença lá, quem fica quietinho, melhor ficar quietinho aqui, que ninguém me nota, ninguém me julga. Então tem uma crença, um pensamento que vem toda hora, olha, isso apareceu lá, as pessoas vão te criticar, as pessoas não vão gostar de ti, tu é feia, né? Tu não tem uma aparência legal e tal. Então a pessoa começa a ficar com medo do palco. Tem pensamentos que geram aquele sentimento de medo, que gera uma ação dela que é de não ir. Então eu não vou aparecer. Por trás desses pensamentos existem as crenças.
E que essas crenças são aquelas que são faladas, as crenças limitantes, né? Que são as tão aclamadas em todo mundo, por todo mundo que trabalha com cocriação. Quando essa pessoa tem medo de entrar no palco, ela provavelmente tem uma crença dizendo que se ela aparecer, ela pode acabar sendo rejeitada, porque ela não é boa o suficiente, ou ela não é bonita o suficiente, ou ela não sabe o assunto o suficiente. Essas são as crenças que ela tem, lá no subconsciente dela. Essas crenças geram pensamentos negativos sobre aquela situação, que geram sentimentos negativos sobre a situação, medos, e que geram uma atitude dela de, então eu não vou, porque toda vez que eu vou, eu fico apavorada, então eu não quero, e eu não quero passar por isso, eu não vou. Só que tem uma coisa que se sobrepõe às crenças, que é a nossa consciência. A nossa consciência, ela escolhe se aquela crença que eu tenho, que eu recebi dos outros, do externo, porque é assim que a gente aprende as crenças, né? Se ela faz sentido pra mim ou se ela não faz mais sentido pra mim. Porque aquela pessoa lá que tem medo de subir no palco, ela já fez um monte de curso de comunicação, de dar aula, de palestra, ela fez 200 milhões de cursos sobre aquele assunto que ela tá falando, que ela quer falar. Ela sabe muito mais aquele assunto do que as pessoas que estão lá querendo, né, na plateia, digamos assim. E a crença de que ela não sabe o suficiente continua lá na mente dela. E se essa pessoa fica totalmente na inconsciência, simplesmente, eu tenho medo de subir no palco e pronto, e não faz esse exercício de voltar lá, ela não vai perceber que, cara, é uma crença que não tem lógica nenhuma, porque eu sei muito. Quando eu mostro pra pessoa que a crença que ela tem por trás é essa, nossa, tu tá sentindo, eu faço todo esse caminho, ela vai percebendo. E aí a pessoa chega na crença, nossa, como assim eu não sei o suficiente? Eu sei sim! E ela quebra aquela crença totalmente na hora. Claro que eu sei, estudei um monte. Eu fiz aquelas pessoas que estão ali na minha plateia, elas não sabem nada do que eu sei. E aí ela entende por que ela tá tendo aquele comportamento lá no final. O que eu fiz com essa pessoa? Eu ampliei a consciência dela. Então ela estava num estado de consciência, porque é a consciência que manda na crença. A crença não manda em nós. É a nossa consciência que manda na crença. Quando a gente tem consciência desse caminho, só por vocês saberem esse caminho que eu tô dando para vocês a partir de agora, vocês já vão começar a pensar nas próximas vezes que vocês tiverem sentimentos ruins, negativos, por que vocês estão tendo aquilo? Já vai trazer consciência para vocês, tá? E se vocês conseguirem identificar a crença por trás, e vocês vão perceber, a grande maioria das crenças que vocês têm, vocês se fizessem esse caminho, já perceberiam que elas não têm lógica e quebrariam a crença na hora. É porque vocês não conseguem fazer esse caminho, é difícil fazer o caminho sozinha, né? Então, quando tu faz esse caminho, tu vê, cara, eu não sou nada de... Eu não sei pouco, não, eu sei muito. Eu sei muito sobre isso. Aí a consciência expande e a pessoa modifica a atitude. A pessoa não tem mais vergonha. Ela até pode ter uma primeira vergonha por causa da sensação, ali na primeira vez que ela for tentar, mas muito menor. Aí ela vai conseguir fazer bem e aquilo vai sumir. Tá? Então, a consciência, ela não muda só quebrando crenças, como todo mundo diz por aí. Para cocriar uma realidade diferente, a gente tem que quebrar as nossas crenças, transformar as crenças limitantes. E não é tão simples assim, porque, quer dizer, é mais simples do que isso, na verdade. Mas não é bem assim, porque é a consciência que manda nas crenças. Então tem uma coisa lá em cima que a gente tem que modificar. Para mudar todo este caminho que muda a atitude, a gente tem que então mudar a consciência. E como que a gente faz para mudar as consciências? A consciência da pessoa? Mudando o paradigma, mudando a visão de mundo, mudando o jeito que aquela pessoa vê a vida. Porque essa crença que eu dei o exemplo para vocês é uma crença muito pontual e fácil de transformar só a partir da crença. Ela não precisa nem mudar a visão de mundo dela para conseguir enxergar uma crença diferente ali. Mas, por exemplo, se tu tem escassez na tua vida e quer mudar para prosperidade, tu não vai conseguir olhar para todas as tuas crenças de escassez, que são muitas, e mudar elas. Não vai. Tu vai ter que mudar a tua consciência, tu vai ter que mudar a tua visão de mundo, mudar o teu paradigma. E é isso que as pessoas não conseguem fazer. Porque, digamos que a pessoa quer estudar para um concurso, né? Eu estou transformando a minha vida, eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa que não consegui até hoje me dar bem na vida, então eu vou estudar para concurso. Eu vou transformar a minha vida estudando para concurso. Se estudar
já for uma coisa que está dentro do paradigma da pessoa como uma coisa ok, ela vai conseguir. Porque é só ela mudar uma atitude, é só ela pegar um livro lá, fazer um curso e estudar um monte que ela vai passar. Agora, tem pessoas que estudar tá fora, tá contra o paradigma vigente. A pessoa odeia estudar. E se ela odeia estudar, e se ela não consegue, se ela procrastina, se ela não tem paciência, é porque estudar está contra o paradigma dela, vigente. E ela não vai conseguir estudar para um concurso. Por mais, ela vai se flagelar, ela vai se culpar, ela vai se frustrar e ela vai estudar uma semana, aí quase morrer de tanta frustração naquela uma semana ali e uma hora ela vai desistir. Porque estudar está contra um paradigma. Por exemplo, vai que o paradigma daquela família que veio instalado lá que ensinou para essa criança, né, diz que a pessoa ganha dinheiro que estudo não tem valor. Tem muita família, por exemplo, na roça, né, que tem valor é o trabalho braçal. E aí uma pessoa dessa família resolve que quer mudar de vida. E se essa pessoa não tem um paradigma de estudo, não, estudar é bom, é uma coisa legal, uma coisa que realmente vai te dar resultado, é uma coisa de valor. Se ela não tem esse paradigma, ela não vai conseguir estudar. Se ela tem, ela vai pegar, vai estudar um monte e vai transformar a realidade dela. Entende que é fácil transformar a realidade quando está dentro do nosso paradigma, ou seja, dentro do nosso nível de consciência sobre a vida. É fácil transformar, é fácil não, exige um esforço. Mas através do esforço a gente consegue. Essa pessoa vai ter que estudar até, né, um monte para passar num concurso bom que vai dar uma vida diferente para ela. Ok, ela vai conseguir. Se esforçando. Só que quando a gente quer criar na nossa realidade uma coisa diferente da nossa consciência, por exemplo, quem tem relacionamentos abusivos, e abusivo eu não digo de bater na pessoa, mas a pessoa se diminui para se encaixar na vida do outro, ou que ela diminui a autoestima dela para servir ao outro. Quem não tem relacionamentos saudáveis não vai conseguir só se esforçar para aprender a ter um relacionamento diferente. Vai ter que mudar o paradigma, vai ter que mudar a consciência, ela vai ter que mudar completamente alguma parte, vai ter que expandir a consciência, ela vai ter que mudar completamente alguma parte da consciência dela, literalmente. E como que a gente faz isso? Aí que entram os 4 pilares da transformação, porque todo mundo ensina a gente que para cocriar alguma coisa a gente tem que trocar as nossas crenças, e aí as nossas crenças trocadas vão gerar pensamentos diferentes, que vão gerar sentimentos diferentes, que vão gerar uma atitude diferente, ok? É isso. Só que o que acontece? As pessoas chegam pra mim e elas querem, eu quero saber minhas crenças de escassez para trocar essas crenças de escassez. Não é assim. A pessoa vive num mundo de escassez. A nossa sociedade é escassa hoje. Então a nossa sociedade tem um paradigma de escassez. Ela não vai conseguir olhar para as crenças dela e trocar, porque tudo que está na volta dela reforça aquela crença negativa. Então existem outras coisas que a gente tem que fazer além de olhar para a crença. E tem uma coisa que é muito importante, que é as emoções. As emoções, elas reforçam a crença. Por exemplo, aquela pessoa que morre de medo de ir no palco lá, porque ela tinha aquela crença de que ela não sabe o suficiente e tal, toda vez que ela sobe no palco morrendo de medo, que ela tenta, as pessoas não escutam ela, alguém diz, você não sabe explicar direito, ou ninguém gosta da palestra dela ou da aula que ela vai dar. E aí o que acontece? Ela reforça a crença dela de não sou boa o suficiente. Isso fica um ciclo negativo, o sentimento mantém a pessoa no ciclo negativo. E quando a gente tem sentimento muito forte em relação a algo, não dá para mudar a crença, tem que mudar a consciência. E a gente faz, para mudar a consciência, tem que liberar esses sentimentos. Tem formas de mudar a consciência. Deixa eu ler aqui. A batalha estudar muito esforço. Pois é, quando a batalha estudar tem muito esforço, é porque tem algo na tua consciência que está chocando com o paradigma de estudo. Será que, né? Tem várias coisas. Aí cada pessoa vai vai trazer uma questão diferente, baseado nos 4 pilares aí. Então, eu quero criar uma realidade diferente, então como é que eu faço para mudar a consciência? Eu tenho que ter conhecimento e autoconhecimento. Porque através dessas duas coisas juntas,
eu vou conseguir liberar as emoções que são muito fortes. Por exemplo, aqui a moça que não gosta, que não consegue estudar, que é muito esforço, né? Ela se sente cansada e esgotada toda vez que ela vai estudar. Como que essa pessoa, que toda vez que pensa em estudar, puta, que saco, tem que estudar. Ai, não acredito que eu vou ter que estudar. Como que ela tendo essa emoção, ela vai ter ânimo para estudar? Pô, ela vai ter que vencer isso todo santo dia para estudar. Que saco, que trabalho. Vencer isso todo santo dia não dá. Então tem que liberar essas emoções para que seja mais suave, a dor não seja tão forte. E aí ela consegue expandir a consciência, trocar as crenças e aí consegue estudar de forma mais fácil. Normalmente quem não consegue estudar tem uma crença de incapacidade. Ah, eu não sou tão boa assim em alguma coisa, eu não tenho boa memória, ou eu não sou tão boa em estudar não é pra mim. Coisas que aprendeu na infância. E aí a gente entra nos pilares para transformar essa consciência. São 4. 4 coisas que a gente tem que olhar para conseguir transformar, expandir a consciência, liberar essas emoções e mudar o nosso paradigma, mudar a nossa visão de mundo, o jeito que a gente olha para aquela situação ali. O primeiro pilar é a cura da criança interior ferida. Como eu estava dizendo ali, provavelmente a pessoa que não gosta de estudar tem alguma crença que ela aprendeu na infância de que ela não é boa o suficiente, não tem capacidade suficiente, sei lá, tem várias crenças que a gente acaba mostrando para a criança, ou seja, a criança toda vez que tira, por exemplo, uma outra coisa que pode acontecer é o pai querendo que a criança seja perfeita, sempre 10, tirou 9 e apanha. Tem muito pai assim, né? Então tirou 9 e apanhou, essa criança vai pegar abuso de estudar, porque nunca tá bom, nunca tá suficiente. Então quando ela fica uma adulta, ela não estuda mais, ela estuda até o máximo, o mínimo da obrigação, que é terminar o colégio ali. E aí ela não quer mais saber disso. Então tem várias coisas na infância que a gente aprendeu que bloqueiam a nossa vida. Esse pilar da cura da criança ferida é o mais negligenciado pelas pessoas. As pessoas não conseguem entender o que tem a ver as crenças que eu aprendi na infância com o que eu tô querendo obter agora, né? Por exemplo, a pessoa que não tem um relacionamento legal com o seu companheiro. Uma mulher que não tem um relacionamento legal com o seu companheiro. Aí ela teve uma mãe, por exemplo, que só servia ao pai. Né? Uma mãe totalmente subserviente. Uma mãe que não fazia nada do que queria, só servia o marido e a família. Aí essa criança olhou aquilo, quando ela era na infância, e ela pensou, Deus me livre, nunca que eu vou querer ser assim. E aí ela fica adulta completamente no polo oposto. Não, eu que vou pagar minhas contas, eu que mando na relação, eu que tem que ser do meu jeito, senão eu não quero. Aí ela vai pro polo oposto e ela acha, na cabeça dela, que ela não faz igual a mãe. Então quando a gente diz pra ela que ela tem que curar a relação dela com a mãe, porque daí ela tá se relacionando do mesmo jeito e tal, ela não consegue entender. Mas olha só, ela só foi pro polo oposto porque ela não queria ser de jeito nenhum como a mãe. Ela rejeitou completamente aquele lado feminino da mãe. E aí isso causa ali um transtorno emocional de a pessoa entender, não honrar o feminino dela. Ou achar que tudo que a mãe fazia era errado. E aí ela não consegue aprender com as coisas que a mãe tem de bom, por exemplo. E, por exemplo, essa pessoa que ela acha que ela é autossuficiente, que ela, nossa, não tem nada a ver com a minha mãe. Só que a autossuficiência é exatamente o polo oposto da dependência emocional. Todo mundo que tem dependência emocional é autossuficiente em algum momento e dependente em outro momento. Então, às vezes, a pessoa é totalmente dependente emocional do marido, mas no trabalho ela que manda, ela é aquela chefe mandona, né? Ou, sei lá, nos amigos ela que eu só faço o que eu quiser. Então, todo mundo tem os dois polos. Então, na verdade, sim, aquela pessoa tá com a mesma dor da mãe manifestada no polo oposto. E aí ela não consegue se relacionar bem com seus namorados, por exemplo. E ela não consegue relacionar a cura da criança ferida com isso, porque na hora que ela equalizar isso, que ela equilibrar esse sentimento de dependência emocional, a autossuficiência, e ela equilibra isso, pronto, muda todo a questão do relacionamento. Entende que dependência emocional não é uma crença que tem que mudar, são muitas crenças de insuficiência, incapacidade, de
medo da rejeição, medo do abandono, muitas crenças, tá? Tem algumas crenças assim cabeludas que a gente vê quando vai trabalhar com a pessoa e essas crenças a pessoa trouxe lá muitas vezes de outras vidas já que vem impactando aí e vem sendo reforçadas na infância. Então a cura da criança interior ferida é o primeiro passo. Se a pessoa quer trocar qualquer coisa, quer deixar de ser escasso, quer ter melhores relacionamentos, quer ter mais paz interior, quer ter mais saúde física, a primeira coisa que a gente tem que olhar é para a cura da criança interior ferida. Esse é o primeiro pilar. E esse é o que eu percebo que as pessoas mais negligenciam. Mas olhem como sem esse, nenhum dos outros é possível. Esse é a base de tudo. O segundo pilar é a clareza. A gente precisa ter clareza de para onde a gente está indo. E como ter clareza se a gente não curou a criança ferida. Quando a gente não cura a criança ferida, a gente se sente incapaz de fazer as coisas. E quando a gente não se sente capaz, a gente nem ousa sonhar. Então a gente não vai ter clareza nunca. Como que eu vou ter clareza do que eu realmente gostaria de fazer da minha vida se eu me sinto uma pessoa inferior, não me sinto merecedora, me sinto incapaz? Então a gente não vai ter clareza nunca. A gente tem clareza talvez do próximo passo. E isso é importante, porque daí a gente tem que pegar aquela clareza do próximo passo e agir ali. Né? Que aí depois isso vai expandindo a consciência e vai trazendo mais clareza. Então, o segundo pilar é ter clareza, é desenhar ali especificamente o que eu quero. Qual que é o próximo passo? Ah, eu quero ter mais dinheiro. Porque as pessoas me falam isso. Ah, eu quero sair das dívidas. Mas como? Né? Quanto dinheiro tu queres ter? O que tu quer? Que vida? Que tipo de vida tu queres ter? Que tipo de relacionamento tu queres ter? Descreve. Que tipo de pessoa tu gostaria de te relacionar? Escreve. No papel, tenha muita clareza. Quanto mais clareza tu tiver, mais tu manifesta uma realidade diferente. E aí, muitas vezes, a pessoa não tem muita clareza por causa da criança interior que está ferida. Ok, tudo bem, mas ela tem alguma clareza. Então, ela vai curar um pouco da criança ferida e ela vai ter aquele pouco de clareza que ela já tem no momento. Ela vai usar isso, botar no papel isso. E aí, ela vai para o terceiro pilar, que é olhar para o bem-estar. Bem-estar emocional, bem-estar mental e o bem-estar físico. Porque uma pessoa que tem ansiedade, tem excesso de preocupação, tá triste, tá desanimada, tá doente, com dor, uma dor que incomoda fisicamente, como que ela vai pro último pilar, que é a ação? Então a pessoa tem que ter bem-estar. Sem bem-estar tu não cocria nada. Por mais que tu tenha clareza do que tu queres. Né? Então, se tu não conseguir te manter equilibrado emocionalmente, mentalmente, fisicamente, tu não vai conseguir cocriar. E equilibrado não é ignorar os sentimentos e nem os pensamentos negativos, não é a positividade tóxica. Equilibrado é aprender a lidar com os pensamentos negativos, é aprender a lidar com os sentimentos negativos. E isso a gente volta para a cura da criança interior ferida. Né? Então, para ter clareza, a gente volta para a cura da criança interior ferida. Para ter bem-estar, a gente volta para a cura da criança interior ferida. Tudo é a cura da criança interior ferida. No fim das contas, o único pilar que tem é a cura da criança interior ferida e a ação. Pronto, porque tem gente que fica curando a vida toda e não faz nada com aquilo, né? Então, o quarto pilar é o pilar da ação. Então, depois que tu curou um pouco a tua criança ferida, aí tu tem um pouco de clareza, tu tá trabalhando já um pouco o teu bem-estar, já tá melhor, já tá te sentindo melhor, tu tem que agir. Tem que agir em direção àquilo que tu queres criar. Por exemplo, quando é trabalho é mais fácil, né? Porque daí a pessoa faz um curso, ou ela toma uma decisão de estudar alguma coisa toda semana, ou ela toma uma decisão de olhar para a lista dela de clarezas, né? Qual desses pontos aqui que eu já posso começar a resolver? Tem muitas técnicas que a gente usa para direcionar a pessoa e trazer clareza e organização para esse movimento de ação. Né? Então a pessoa tem que tomar uma atitude, por menor que seja, com aquilo que ela já aprendeu, ela tem que tomar uma atitude, porque na hora que ela toma atitude, expande a consciência. É só na hora da atitude. Todo o resto antes era uma preparação. Porque na hora que ela materializou aquilo, realmente ela integrou. Sabe aquela frequência da integração que a gente comentou lá no começo? Na hora que ela agiu é porque ela integrou todo aquele conhecimento, a clareza e o bem-estar e aí manifestou aquilo em uma atitude. Então, por menor que seja a atitude, tem que tomar. E aí a pessoa toma a atitude e ela vai averiguar. Deu certo essa atitude, foi suficiente? Não foi. Então, vou voltar lá
pro ponto que tem que trabalhar mais, se é que tem que ter mais clareza, ou tem que trabalhar mais alguma... Não deu certo porque eu fiquei com vergonha de subir no palco, né? A pessoa do palco lá, ela trabalhou um pouco a criança ferida, teve clareza de que ela tem que treinar no vídeo, por exemplo. Então, eu tenho clareza de que eu quero realmente ser uma palestrante, meu sonho é ser uma palestrante. A ação que ela decidiu tomar é treinar em vídeo e mandar chamada de vídeo para as pessoas, né? Para um grupo de amigos, fazer um vídeo e mandar para um grupo de amigos e tal. E aí, quando ela foi fazer a ação, ela viu que ela morreu de vergonha e ainda não deu. Aí ela vai voltar lá para a cura da criança ferida e vai ver por quê. Tá, eu já quebrei um monte de crença, eu já mudei um monte de coisa, não deu ainda, o que tem mais? E assim, e aí a próxima vez que ela fizer uma atitude, só que ela já vai conseguir ter menos vergonha, porque ela já liberou algumas coisas. Mas ela vai perceber, nossa, ainda não é fluido. Então a atitude, a ação é que vai ser o termômetro da nossa cocriação. Afinal, ação é cocriação. E aí, enquanto a gente olha para esses 4 pilares, a gente vai criando com paciência a nossa nova realidade. Não existe saltos quânticos, é um treino, exatamente. É um treino. E o que eu faço na mentoria, no acompanhamento da mentoria individual, é isso. Só que com a grandíssima diferença que quando a gente identifica um padrão lá, uma crença, eu trabalho nas terapias arturianas e a pessoa elimina aquilo muito rápido. E nas terapias arturianas a gente também consegue eliminar paradigmas inteiros, em trocar. Então a gente troca muito rápido, muito mais rápido do que ela fizer. Só a partir de, sei lá... Porque tem várias formas de trocar crenças, né? Várias formas, umas mais eficazes que outras, dependendo da pessoa. E aí eu oriento ela também a fazer o esforço dela em casa, né? Direcionado, focado, sem gastar energia em coisa que não funciona. E então, ela percebe que nesses 3 meses, talvez ela vai fazer algumas vezes esse ciclo lá, mas ela vai ter um salto quântico naqueles 3 meses ali, que é o tempo da mentoria terapêutica. Mas é porque aquilo está associado com outras técnicas de liberação emocional, tá? Mas o processo é sempre o mesmo. Tem que olhar para esses 4 pilares e agir. Porque não é uma tentativa, quando a pessoa se prontificou a fazer uma ação, ela vai fazer. E ela talvez não dê certo, talvez não saia o resultado final, não tem problema. Se não sair aquilo do jeito que a gente queria. A gente tem que voltar e recalcular e ver o que tem de errado ainda, o que tem ainda para corrigir. E assim a gente vai co-criando. E é muito bizarro porque a gente tem uma ilusão, né? E talvez muita gente ensina a cocriação ou a transformação da cocriação como uma coisa muito mental só, que a gente tem que ficar lá mentalizando, visualizando. Esse mentalização aí, ele serve para a pessoa ter clareza. Só que se a pessoa não trabalhar, por exemplo, a criança ferida, ela não vai conseguir mentalizar nada, porque eu cansei de pedir para a pessoa, tá, então imagina qual é a cena que tu gostaria que fosse a tua vida daqui a 5 anos. A pessoa não consegue pensar nem daqui a 1 mês. Quanto mais daqui a 5 anos, ela não tem essa expansão de consciência. A consciência dela tem que fazer assim, ó. Quer ver uma coisa que é muito, muito incrível com relação às crenças de escassez? A gente tem uma visão de mundo de que o mundo é escasso, né? De que tem pouco, que a gente tem que competir, que a gente tem que pegar logo o nosso, porque senão o outro vai lá e vai pegar a nossa parte. Ou que a gente tem que ser o melhor para conseguir alguma coisa. Qual que é a visão de Deus dessa pessoa? Porque a visão de mundo, o paradigma dessa pessoa está muito relacionado com a visão de Deus. Porque no fim, todo mundo acredita em Deus. Tem gente que não acredita nessa palavra, Deus. São muito raras pessoas que falam que a gente morre e acabou tudo e elas estão de bem com isso. Porque tem um monte de gente que diz, eu acho que quando morre acabou tudo, mas ela odeia essa percepção da vida. Né? Então, a nossa visão de mundo está muito relacionada com a nossa visão de Deus. E a pessoa que enxerga o mundo com escassez, ela enxerga um Deus que quer que tu seja perfeito para receber alguma coisa. Ela enxerga um Deus que dá pouco para ti, que tem que ter muito mérito para conseguir alguma coisa. Ou que ele tem pouco poder, né? Porque ele não tem poder para dar dinheiro para todo mundo, por exemplo. O dinheiro é só para os melhores, né? Os outros têm que se contentar, porque coitado, não é melhor. Que tipo de visão de Deus que tu tá tendo? Essa reflexão é uma ótima reflexão para mudança de paradigma. Todo paradigma está associado a uma visão de Deus, associado a uma visão de Deus. E isso, quando caiu essa ficha para mim, eu comecei a procurar olhar Deus de uma forma mais benevolente.
Porque, na verdade, aquele Deus que só dá para quem é melhor, que te pune com a lei do karma, né? Porque karma, um monte de gente acha que é punição. Ou que tu tem que ter mérito para ter as coisas, ou que tu não pode fazer uma coisa errada, senão, por exemplo, tem gente que acredita que fulano bebe, fuma, ele não tem proteção espiritual, porque bebe, fuma e tal. Nada a ver. E se a gente acredita nisso, a gente cria esse paradigma, né? E se quando tu muda o teu jeito de olhar e tu se sente protegido sob qualquer circunstância, tu vai se sentir seguro financeiramente também, tu vai ter um paradigma de prosperidade, não de escassez. Então, mudança de visão de mundo está muito associada com a visão que a gente tem de Deus. Olha só que bizarro. Né? E eu aprendi isso com um outro terapeuta que, na verdade, ele não fala isso com essa clareza, mas ele começou a me apresentar uma outra visão de Deus. Um Deus totalmente benevolente, onde só o que existe no universo é o amor. E é lógico, né, gente? Se só o que existe é o amor, e se Deus é amor, como que Deus pune a pessoa que faz alguma coisa errada? Ou como que Deus dá pouco para alguém que não sabe ser perfeito? Ou como que Deus acha que alguém não merece alguma coisa? Tem muita gente que fala assim, será que é pra mim isso? Cara, Será que Deus quer? Deus quer tudo pra ti. Quem não quer é tu. Né? Então, é muito bizarra a visão que a gente tem de Deus. E é por causa dessa visão de Deus punitivo, de um Deus bravo, de um Deus que quer que tu seja perfeito, que tu não pode fazer nada de errado, que não pode cometer nenhum erro. É essa visão que faz com que a gente seja escasso. E essa visão que sustenta relacionamentos onde a gente se submete a coisas horríveis, porque eu é que não sou boa o suficiente, então eu não mereço. Como assim não merece? Né? Eu não mereço nada melhor porque eu não sou boa o suficiente. Cara, a gente merece tudo de bom. Então, mudar a visão de Deus vai te ajudar a começar a mudar os teus paradigmas. Mas, mudando teus paradigmas, tu vai ter que olhar, para te conseguir mudar essa visão de Deus, tu vai ter que olhar para os 4 pilares. Criança ferida, clareza, bem-estar e ação. Olhando para esses 4 pilares, tu vai invariavelmente expandir tua consciência e invariavelmente tu vai mudar a tua visão do mundo e de Deus. E aí tu vai co-criar uma realidade diferente. Claro que a gente faz isso sempre direcionado para aquele objetivo que a gente tem, né? Então, se eu quero mudar os meus relacionamentos, eu vou mudar a minha visão de mundo, a minha visão de relacionamentos em geral. Né? E se eu quero mudar, o meu dinheiro, a minha escassez para prosperidade, eu vou olhar para o meu relacionamento com dinheiro, né? E para a prosperidade em geral. Como que é o mundo em relação ao dinheiro? Não sou eu. Porque se eu só olhar para mim, eu vou continuar sempre sabendo as mesmas coisas. Eu tenho que olhar para o mundo em relação ao dinheiro. E aí eu começo a olhar para fora e ver, né, que existem pessoas ricas. Gente, como tem milionário, por que eu não posso ser? Se eu quiser, né? E se tem gente que se relaciona de forma muito saudável com outra, por que eu não posso ter um relacionamento massa? Por que eu não posso me sentir uma rainha dentro de um relacionamento com um homem que me trate muito bem e eu trato ele muito bem? Por que não pode ter um respeito total e mútuo dentro de um relacionamento? Se tem gente que tem, é porque existe a fórmula para isso. Né? Então, a gente tem que olhar para a criança ferida, ter clareza do que a gente quer, ter bem-estar no caminho, manter o bem-estar no caminho, ou seja, eliminar a ansiedade, a preocupação e a pressa de resolver isso logo e agir. E essa ação, ela tem que ser consciente de que ela não vai gerar um resultado final. Ela vai gerar um parcial, e aquele parcial pode ser negativo. E esse negativo também é uma ação boa, porque daí tu aprendeu como não fazer alguma coisa. Às vezes a gente tem medo de errar, e o medo de errar bloqueia o passo mais importante da cocriação, que é a ação. Se a gente não errar, a gente não vai criar nada. Isso é uma mensagem dos meus mentores para mim. Porque eu estava aprendendo a canalizar. E eu tenho muito bloqueio, assim, de nossa, vou canalizar, eu tenho que canalizar muito bem, né? Não posso falar nada errado, tá? Não posso entender errado a canalização. E aí a minha mentora falou assim, se você não aceitar errar, você não vai conseguir canalizar. E aí, cara, abriu assim, né? Eu, caramba, é óbvio, como que eu vou treinar? Como que eu vou treinar o processo se eu não aceitar errar? É normal que todo mundo erre, e errar não é feio. Errar é só um jeito que a gente aprendeu de não fazer aquilo. Então, a gente erra geralmente 10 vezes para acertar uma, porque a gente tem que testar várias, principalmente quando a gente quer transformar a nossa realidade. A gente não sabe como fazer aquilo.
É uma coisa completamente diferente para nós. Então a gente tem que ter paciência com nós mesmos, paciência com o processo. Tem um mentor que é o Hélio Couto, que talvez vocês conheçam, e ele sempre fala que em 5 anos a gente pode transformar a nossa vida completamente em qualquer área que a gente quiser. Pode sair do patamar 0 pro 10, sei lá, em qualquer área que a gente quiser. E aí quando eu escutava isso, eu pensava, 5 anos que demora? Não, eu quero em 1, máximo. Eu quero sair da escassez para a riqueza em 1 ano. Coitada de mim, atravessei um processo gigante e ainda não sou milionária. Demorei muito mais por causa da minha pressa. Que queria atropelar os caminhos, queria controlar o processo, queria aprender tudo que eu tivesse para aprender em 24, sabe? Eu fiz um processo assim intenso de cura da criança interior, intenso de busca de propósito, intenso de tudo. Eu trouxe muito desgaste emocional para mim, eu não foquei no meu bem-estar. E aí eu atrasei o processo. Já fazem 7 anos e ainda não sou milionária, olha só. Se eu tivesse aceitado o que o Hélio Couto falou lá, que era 5 anos, e tivesse deixado fluir o processo, eu tinha conseguido ser milionária em 5 anos. Mas eu não cuidei do bem-estar. Então, nenhum desses pilares, eles podem ser negligenciados. E senão a gente não consegue manifestar. A gente atrasa a manifestação. Porque se a gente não desistir, uma hora a gente vai manifestar. Fato. Tá? Pode demorar 10 vezes mais tempo, mas se tu não desistir, uma hora tu vai manifestar. Isso é fato, só não manifesta quem desiste. Só que se tu não focar nesses 4 pilares, a tua manifestação vai demorar. Vai demorar bastante. Então, aconselho que seja equilibrado aí, né? E para quem tá perdido, eu quero mudar a minha vida, eu não sei o que eu faço, criança interior ferida. Cure a sua relação com o seu feminino, a sua relação com o seu masculino, a sua relação com os seus pais, por mais que eles não sejam vivos, não tem nada a ver com se dar bem com o pai e com a mãe, não tem nada a ver com isso. Curar a criança ferida e curar a relação com os pais é parar de repetir atitudes deletérias para ti que eles tinham. Por exemplo, a minha mãe tinha dependência emocional, eu também tenho. Então eu tenho que curar isso, quebrar o ciclo. A minha mãe é uma pessoa extremamente controladora, eu também sou. Então eu tenho que aprender para curar o ciclo. O meu pai é uma pessoa super insegura, se sente muito inseguro. Então ele tenta fazer tudo para garantir. Eu também peguei isso dele. Então, ou seja, insegurança gera insegurança financeira, né? Quem é uma pessoa insegura e tem medo de tudo, eu sair na rua, um ladrão vai me pegar. Em tempos lá da pandemia, a pessoa não podia fazer nada, super assim, exagerada. Então, tu vai, quem é inseguro numa coisa, é inseguro em tudo. Então, isso me trazia insegurança financeira. Até eu me ligar o Lé com o CRE, que era por causa da insegurança, então eu tive que trabalhar a criança ferida, que é parar de trazer padrões negativos da minha ancestralidade, que é os meus pais, os meus avós, bisavós, tataravós, 7 gerações para cima. Parar de trazer esses padrões negativos para minha vida hoje e cortar isso. E o bom disso é que cada vez que tu vai liberando um pouco desses padrões, tu vai subindo de patamar. Né? Tem cliente aqui que liberou um pouquinho, foi morar sozinha. Né? Daqui a pouco libera mais um pouquinho, vai ter uma vida mais estável. Ou libera mais um pouquinho, se quiser ser milionário vai ter que ir liberando um pouco cada vez, descascando a cebola e continuando o processo. Então a cura da criança interior para mim, é a questão mais importante que tem que ser trabalhada para transformar qualquer realidade, porque vocês vão perceber que vocês são uma máquina de repetir padrões que aprenderam na infância. E às vezes as pessoas vêm fazer terapia comigo e eu vou mostrando para elas esse caminho mental, né? E elas vão fazendo assim, não acredito, eu jurava que eu era muito diferente do meu pai e da minha mãe. Eu pensava que eu era o oposto, eu pensava que eu não tinha pego aquela... Peguei. A pessoa faz assim, ó, sabe aquele insight? Literalmente, porque as pessoas não conseguem ligar as coisas que elas aprenderam na infância com as atitudes que elas estão tendo agora. E quando eu mostro para elas que elas estão simplesmente repetindo as mesmas atitudes, até hoje, elas ainda estão na criança ferida, elas ainda se comportam como uma criança ferida. E aí entra o termo que a gente chama de maturidade emocional e espiritual. Que uma pessoa próspera, ou seja, que vai bem em todas as áreas da vida, é uma pessoa madura. E para ter maturidade, a pessoa não pode mais se comportar como uma criança ferida. Ela tem que assumir total responsabilidade sobre a vida dela, sobre os compromissos dela. E é só essa pessoa que vai prosperar.
prosperidade e maturidade é a mesma coisa. Quanto mais, a palavra é responsabilidade, né? Prosperidade e responsabilidade. Eu sempre falei maturidade, eu participei de um curso, acho que a Tita também participou, né? De cocriação, que o menino ensinou essa palavra da responsabilidade. Cara, é isso. Maturidade é ter responsabilidade, né? Então, a tua prosperidade é proporcional à tua responsabilidade, a responsabilidade que tu assume. Então, é isso aí. Pra gente assumir responsabilidade pela nossa vida, não pode existir dependência emocional. Pra não existir dependência emocional, tem que curar a criança interior ferida. Izzy, mas eu acho que ainda não consegui entender como é que a minha criança interior ferida tá me pegando no meu quesito. Então, gente, vem fazer uma sessão comigo individual que eu vou mostrar pra vocês. E vocês vão ficar de cara o quanto vocês repetem padrões da ancestralidade ainda, e é por isso que não conseguem mudar. Porque, é claro, se vocês estão fazendo a mesma coisa, repetindo as mesmas atitudes desde criança, vocês estão criando a mesma realidade, sempre. E é só quando cura esses padrões que vão criar realidades diferentes. E não é dolorido para curar. Se a pessoa tiver orientação, ela não vai ser dolorido. Para mim, todos os meus saltos quânticos que eu tive na vida foram orientados. Todos com terapias, todos com alguém, mentorias, cursos. Mas cursos expansivos, não só assim aquele que tu faz online. Aquele que tu faz online, ele te ajuda um pouco, mas tu não tem a interação com a pessoa que tá dando, né? Então não tem a orientação daquela pessoa. Então, toda vez que eu me dispus, né, a ser orientada, a minha vida deu um salto quântico, literalmente, em todas as vezes. E agora, eu tô começando um outro processo, com duas mentorias que eu tô fazendo agora. Eu tenho certeza que elas vão gerar outro salto quântico. Então, nos próximos 6 meses da minha vida, porque eu vou fazer aí 3 meses, começando agora, eu vou fazer aí 3 meses, eu tenho certeza, porque eu já sei como funciona. Eu já sei. Que não são mentorias de terapia holística, mas eu tenho as minhas técnicas energéticas para usar, então eu vou lá identificando e uso as minhas técnicas, né? Mas eu sei já que funciona, então eu tenho certeza que eu vou pagar aquilo ali e vou ter o retorno é gigante, porque a minha vida vai explodir, porque é assim, todos os meus saltos quânticos foram assim. Então, aconselho a não fazerem esse processo sozinhos. Arranjem um mentor, um terapeuta, alguém que oriente vocês para dar o próximo passo, porque aí sim vale a pena. Aí vocês conseguem... eu falei, né, que eu tentei consumir tudo, eu fazia tudo sozinha, eu nunca peguei ninguém individual, eu fazia só tratamento coletivo e os gratuitos na internet, fazia todos, eu era louca do tratamento gratuito. Tudo que tinha eu fazia. Tudo que tinha de coletivo, assim, 30 pila, eu fazia, tudo. E só que, claro, melhorei um monte, demorei um monte, mas melhorei um monte, mas chegou um patamar ali que não fui mais, não ia mais. Então eu tive que procurar, eu decidi de tanto patinar, cara, não é possível que eu não vou conseguir mudar de vida. Aí eu resolvi pagar, aí eu paguei de cara, assim, né, 10 sessões, que era um processo terapêutico também, parecido com o jeito que eu faço hoje. Foi inspirado naquele que eu fiz a primeira vez lá atrás. Eu fiz um processo terapêutico de 10 sessões, era R$350 por sessão. E eu não ganhava nem R$1.500 por mês, olha só. O processo terapêutico ia sair para mim aí R$3.500. E eu falei, quer saber? Eu vou dar um jeito. Fui trabalhar de Uber, trabalhava final de semana para ter aquelas sessões com aquela pessoa, e a minha vida transformou depois daquilo. Foi depois daquilo que eu virei terapeuta. Eu digo, né? Porque antes eu só estudava terapia, mas eu não conseguia botar nada em prática. Então é isso. Olha só o movimento que eu fiz para poder fazer parte daquilo já expandiu minha consciência. Porque eu tive que sair completamente da minha zona de conforto para arranjar dinheiro que eu não tinha para fazer aquilo lá. E depois, porque eu me esforcei tanto, isso demonstrava que eu estava completamente aberta. Eu me conectei com a pessoa, por isso que eu paguei tanto, porque senão eu não ia pagar tanto se eu não soubesse que a pessoa ia trazer resultado, né? Então eu me conectei com a pessoa, paguei tanto e o resultado que veio para mim foi incrível. E é assim, trabalhou criança ferida, eu tinha muita dependência emocional, muita dependência emocional, de um jeito assim que eu não conseguia dizer não para ninguém. Eu tinha que ter aprovação dos meus pais para tudo, eu morria de medo de ignorar eles, eu dependia financeiramente dos meus pais, até velha. Dependia financeiramente dos meus pais
E eu tinha muito medo de ser rejeitada, ou seja, de ser desaprovada por eles, porque eles que me davam dinheiro. Então, se eu fizesse alguma coisa que eu não queria, o meu pai sempre ameaçava: faça como eu quero que eu dou dinheiro, que eu ajudo. Né? Então, eu achava, cara, morria de medo de não fazer como eles queriam. Então, eu tinha uma dependência emocional muito grande, muito grande. E aí, ela trabalhou isso, ela me trouxe clareza, falando assim: Thaís, tu quer fazer o que da vida? Tu quer ganhar quanto? Vamos botar aqui no papel. Ela me trouxe clareza, ela me trabalhou comigo em terapias energéticas, porque foi um processo terapêutico de terapia holística, e então ela trabalhou muito meu bem-estar, eu me sentia muito segura fazendo aquilo com ela, porque eu sabia que qualquer problema que eu tinha, ela ia resolver, eu me sentia segura com ela. Então deu um perrengue durante a semana, eu vou conversar com ela na terça, vou anotar aqui, vou conversar, tudo bem, deixa, não vou me preocupar com isso agora. Então me trouxe muito bem-estar. Ter um acompanhamento, ter uma pessoa que eu podia contar, que eu podia dividir aquele problema, me trouxe muito bem-estar, e ela direcionou as minhas ações. Inclusive, ela foi a minha primeira professora de mesas, porque eu tinha um monte de curso de terapia holística, mas nenhuma era de mesa quântica, de mesas radiônicas, né? Então ela foi, depois eu acabei fazendo um curso, e aquele curso foi onde eu comecei a trabalhar como terapeuta mesmo. Então ela direcionou as minhas ações. Então, para mim, esse tipo de tratamento é muito valioso. E hoje eu repito isso, que é uma mentoria. Ela falava que era processo terapêutico, mas eu digo que é uma mentoria terapêutica, porque ela me orientou. E foi a partir daquilo lá que eu entendi que o que é importante para a pessoa mudar a vida dela. E eu repito isso nas minhas terapias, com outras técnicas, com outros entendimentos, porque cada um tem a sua história, né? Focada em coisas diferentes. Essa pessoa hoje trabalha focada em relacionamentos. Inclusive, se vocês quiserem trabalhar relacionamentos, me peçam no direct que eu indico ela, é maravilhosa. Só que hoje ela só trabalha com relacionamentos amorosos, né? Ela trabalha para tirar mulheres indisponíveis ou mulheres solteiras que querem arranjar um relacionamento saudável. Então ela faz esse processo específico. E na época que eu fiz com ela, não, era geralzão, assim, né? E eu trabalho mais com a parte de cocriação, mais a parte de financeiro mesmo. As minhas clientes, todo mundo quer sair do buraco. Todo mundo tem dívida e quer sair do buraco. Então, são pessoas diferentes com histórias diferentes, mas eu acredito muito nesse processo. E aí, hoje eu tô fazendo mentorias e terapias. Uma mentoria e uma terapia, porque eu quero dar um outro salto quântico, tá na minha hora, né? Bom, então é isso que eu tinha para falar sobre os pilares. Só para recapitular, os pilares são cura da criança interior ferida, para quem chegou depois, né? Eu vou deixar um pouco de tempo, até amanhã de manhã a live salva, porque tem gente que mora fora do país e não consegue assistir, que me pediu, então eu vou deixar até amanhã de manhã, quem quiser voltar e assistir depois, tá? Então, cura da criança interior ferida, clareza, bem-estar e ação. Só que tem muitos pormenores dentro desses, eu sugiro vocês de voltarem o vídeo aí depois e assistirem, porque é esse o processo da cocriação. É esse o processo para vocês transformarem a cocriação de vocês. E eu vou abrir uma mesa, um tratamento coletivo de mesa multidimensional arcturiana para trabalhar essas questões aí, para trabalhar a transformação pessoal, a expansão da consciência nesse quesito prosperidade, tá? Então a gente vai trabalhar limpeza de alguns bloqueios da prosperidade, o aumento da expansão de consciência, o aumento da frequência para expandir a consciência, para a gente conseguir ir quebrando essas crenças e modificando esses padrões de comportamento. Vai ser um tratamento coletivo, super barato, vai ser assim, mais barato que uma pizza, literalmente, para trazer a energia dos arcturianos para a gente expandir a nossa consciência para a prosperidade. Tá? Para quem assistir a live aqui e falar para mim lá no chat, vai custar R$ 49,90. Até amanhã. Quem contratar até amanhã, R$ 49,90, vai ser uma sessão em torno de 2 horas mais ou menos, de mesa multidimensional arcturiana. Eu vou marcar um horário com vocês, mas não precisa estar presente naquele horário. A pessoa pode assistir o vídeo depois e vai receber o tratamento igual. Vai ser uma sessão completa, com apometria, limpeza espiritual completa, e depois alguns trabalhos ali orientados pela egrégora que vão estar limpando as questões. A gente vai trabalhar criança ferida, vai trabalhar clareza, vai trabalhar bem-estar e vai trabalhar as atitudes ali, né? E então vai ser uma sessão completa de mesa multidimensional arcturiana, vai ser fechada para as pessoas que pagarem ali o valor, né? Então é muito mais direcionado do que quando a gente faz aberto aqui. Quando a gente faz aberto aqui, o que acontece é que a média da população
da população terrestre, né? Então, por exemplo, eu quero mais prosperidade. Tá, a maioria das pessoas não tem prosperidade porque tem problema com ancestralidade. Então, vamos desbloquear aquela crença ali. A maioria das pessoas não tem prosperidade porque tem que expandir a consciência. Então, vamos desbloquear. Agora, não. Quando é um tratamento fechado, é específico, aberta a mesa na energia de vocês. Então, o tratamento ele vai trabalhar diretamente nos bloqueios que vocês têm, tá? É bem diferente. O tratamento, quem já fez coletivo comigo, pago aqui, sabe como é que funciona. Além da troca toda, porque vai ficar essa aula disponível daí para essas pessoas. Eu vou dar o link da aula para assistir de novo em outro momento. E vai também ter a troca comigo ali no momento e eu vou explicar todas as energias. Vai ser uma imersão, né? Porque a gente vai fazer, relaxar e tal. E eu acabei de pensar, na verdade, aqui que eu vou dar um bônus a mais, que é trabalhar uma outra sessão de bem-estar, porque eu acho que as pessoas aí estão muito preocupadas, né, na ansiedade, nas preocupações. Então eu vou fazer mais alguma outra coisa pra gente trabalhar um pouco melhor o bem-estar, tá? Mas não sei o que é, vai ser bônus. A nossa combinação aqui é a mesa multidimensional arturiana. Quem quiser fazer ela e contratar até amanhã, R$ 49,90. Eu vou colocar no meu Instagram R$ 63,00 o valor da sessão coletiva, tá? Tem um desconto para quem assistiu aqui a live e contratar essa sessão coletiva até amanhã de manhã. Então, venham falar comigo ali no direct, que aí eu passo o Pix para vocês e já estão dentro e eu devo fazer a gente vai combinar um horário que a galera pode, vamos exercer a nossa maturidade, né, para combinar um horário que a maioria das pessoas, né, pode estar presente, porque eu acho muito legal estar presente e fazer a troca ali, né? Uma coisa importante, vai ter direito a fazer um pedido individual. Então, cada pessoa vai poder pedir uma coisa específica para manifestar, né, relacionada à prosperidade, tá? Então, eu quero, sei lá, mais clientes, eu quero ter clareza de uma nova renda que eu posso ter, ou eu quero aumentar minha renda em tantos %, sei lá, eu quero um emprego novo. Cada um pode escolher, vai poder fazer o seu pedido individual, além de todos os equilíbrios de prosperidade, trabalho com ancestralidade e tal, que a gente vai fazer antes, tá? Então é legal que vocês vão poder fazer também esse pedido aí individual. Quem quiser, é só vir falar comigo até amanhã, esse valor. Depois é o que eu divulgo lá no Instagram, vai ser R$ 63,00. Que também tá barato, né, gente? Uma pizza, eu fui comprar esses dias aqui, uma pizza normal, 80. Aquelas boas que eu curto, 100. Eu fiquei, cara, então é isso, né? R$ 63,00 é um dado. E aí vai ter acesso a essa aula e também a esse bônus aí que eu ainda vou saber qual é. Vai vir a intuição, que é para trabalhar a ansiedade, trabalhar excesso de preocupação, trabalhar o bem-estar físico, emocional. Vamos ver qual vai ser. Vou intuir aí e aí eu passo para aquelas pessoas que estiverem lá no grupo, beleza? Você tem alguma dúvida? Se quer perguntar alguma coisa sobre o assunto de hoje ou sobre o tratamento coletivo que eu vou liberar da mesa multidimensional arturiana? Quem quiser perguntar alguma coisa pode perguntar. Senão a gente vai encerrar a live aqui, que já são 9h10. Foi 1h e pouca já. É isso então, gente. Nos vemos depois no direct, para aquelas que se manifestaram interesse, e a gente vai conversando melhor para definir o dia, deve ser lá pela semana que vem, tá? Para definir o dia que vai ser feito, vou fazer ao vivo. E a gente vai marcar um horário para estarmos todas juntas, mas quem não puder, pode fazer depois, vai ficar gravado, tá? Não tem problema nenhum, recebe o mesmo tratamento. Eu só acho legal ao vivo, porque daí a gente pode ir interagindo, pode ir tirando dúvida, pode ir perguntando alguma coisa, né, que tiver para perguntar. Então eu acho legal, é uma sessão que vai durar umas 2 horas, então já vão preparados para quem quiser fazer ao vivo, né, para assistir inteira. A gente vai combinando depois, beleza? É isso aí então, gente, brigadão pela presença, sempre massa aí tá com a egrégora de vocês todos conectados aqui comigo. Eu gosto de explicar e de ensinar. Então, brigadão, até a próxima terça-feira então. Tchau!